jamendo.com. Bom dia, igreja amada do Senhor. Bom dia, a graça e a paz do nosso Deus, o único, o Deus de maravilhas e de poder, o Deus que tem o comando, o controle, o domínio. Eu adoro falar isso, o governo nas mãos dele, porque ele é assim, ele tem o domínio, o controle, o comando, o governo. Ainda que os povos digam que não, mas a igreja do Senhor, a igreja que se ajusta aos propósitos dele, sabe que ele tem o governo de todas as coisas em suas mãos. E ainda que a terra se abale e rujam os mares se levantem com fúria e os ventos batam com furor, ainda assim Deus está no governo, no comando. E a ordem dele nesta manhã para a tua vida e para a minha, para a igreja de Jesus é: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Amém? Amém? Então você pode dar um glória a Deus, aleluia, pois ele vive e reina para todo sempre. Amém? O tema do nosso culto hoje é ajustando-se aos propósitos de Deus. E a imagem passa de um olheiro, né? Formando um vaso de barro. Tudo isso dói muito na vida do ser humano, quando Deus o chama para o seu santo propósito. Mas nós vamos ver isso e vamos nos alegrar sabendo que Ele nos ama. E por isso Ele quer que quando cheguemos à eternidade, cheguemos assim triunfante, vencemos tudo. E Ele vai dizer: está chegando um povo de grande batalha, mas que se manteram fiéis, venceram tudo e estão voltando para casa. Amém? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Efésios 1:9 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Santo é o teu nome, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a viver na tua palavra e cumprir o seu propósito, Senhor, para que sejamos mais parecidos contigo, dando testemunho da tua glória, do teu poder, Senhor, do teu domínio, do teu governo sobre nós, pois tu és o bispo de nossas almas. Estamos nesta manhã reverenciando o nome daquele que vive e que é eterno para todo sempre. A igreja de Jesus diga amém, amém e amém. Então, um cristão amadurecido busca a vontade de Deus e pede sua sabedoria quando está diante de uma decisão importante da vida. O cristão amadurecido, porque aquele que não tem essa maturidade faz conforme a sua vontade e a corrupção do seu coração. Então, quando nós alcançamos maturidade, nós buscamos a vontade de Deus. Por quê, pastora? Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que pareça que a decisão ali é que Deus está colocando diante de nós seja dolorida, no final é só bênção. Mas a nossa vontade, ela nos leva a descer a um declínio, a um abismo, a um lugar sem volta.
Então, assim, exemplo disso é assim: devo me casar com esse homem? Devo me casar com essa mulher? Por que eu estou falando isso? Porque quando você casa é para sempre. Então, quando você casa sem pedir a vontade de Deus nesse assunto, e se fizer a sua pelo impulso da sua vontade, da sua paixão desenfreada, pode ser que você vá pagar um preço muito alto durante muito tempo, tanto homem quanto mulher. Então é necessário amadurecermos para ter o aval de Deus na nossa vida, saber ouvir a voz de Deus. Porque tais decisões têm sérias consequências, no caso desse exemplo que eu dei, e merecem que a perfeita sabedoria de Deus seja buscada onde? Em oração. Em oração. Nossa, mas eu tô frenético para casar com aquela moça, nem tem tempo. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Tô doido para fazer aquele negócio de trocar meu carro por aquele outro carro. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Mas tem que orar até para passar o carro, para vender o carro? Tem, porque o instinto humano, ele vai contra a vontade de Deus. Então nós temos que pedir a Deus tudo nessa vida, tudo em oração. E conhecer a vontade de Deus não depende também só de oração, requer também um compromisso de conhecer a sua palavra. Precisamos conhecer, precisamos estar atento, precisamos ter conhecimento para que outras vozes não nos enredem no engano. Colossenses 1:9 diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Está vendo? Que nós temos que estar sempre orando para estarmos cheios de conhecimento da vontade de Deus, porque sempre que a vontade de Deus está na nossa vida operando constantemente, não haverá choro, nem lágrimas de arrependimentos. Ninguém sairá no prejuízo. Lá na frente, mas eu passei um período difícil, mas eu cumpri a vontade de Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No final, é vitória. Não tem como não ser, estando dentro desse padrão dos propósitos de Deus. A Bíblia ensina que compreender ou provar a vontade de Deus é resultado do ajustamento constante do nosso pensamento. Olha, amados, a Bíblia ensina que compreender a vontade de Deus é o resultado do ajustamento constante do nosso pensamento, da nossa conduta, a palavra de Deus ao longo de toda a nossa vida. Então, se nós não tivermos esse ajustamento de pensamentos e conduta, como você anda, como você fala, como você se expressa para o outro, isso, se nós não tivermos isso, nós não estamos na vontade de Deus. Isso é um ajustamento, pensamento, conduta, andar na vontade de Deus. O que a Bíblia diz disso? Nossa, mas olha só, eu peguei uma implicância com a pastora. Eu acho que ela já não prega mais nada, isso que ela prega não está na Bíblia.
submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Nós, como igreja, devemos nos ajustar aos propósitos de Deus. Isso dirá, olhe, preste atenção, a igreja que se ajusta ao propósito de Deus, isso dirá se você é predestinado à salvação ou não. Porque quem anda no propósito é um predestinado à salvação. Mas quem não anda, quem não tem esse compromisso, não pode dizer que é predestinado. O predestinado dá frutos. Não é assim que Jesus falou? Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quando um homem e uma mulher leem sua Bíblia diariamente, suas mentes são o quê? Renovada em uma nova maneira de pensar, ela é estabelecida, né? Nossa, eu não sabia que isso estava aqui na Bíblia. Olha o que Deus está falando para mim, olha o que o Senhor está falando. Ele está dizendo: mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te acusaram? Não, Senhor, nem tampouco eu. Porém, não erres mais, não peques mais. Esse é o propósito de Deus. Que uma vez lavado no sangue precioso da nova aliança, você é um salvo com conduta e pensamentos cristãos aqui dentro da palavra. Amém? Ideias, atitudes, preconceitos mundanos são substituídos por pensamentos que se ajustam aos caminhos de Deus. Quer ver uma pessoa crente de fato, uma pessoa que se converteu, começa a prestar atenção como ele está se ajustando nos caminhos de Deus, como os seus pensamentos estão mudando, como a sua maneira de falar está ficando clara e bem objetiva dentro da palavra de Deus, como coisinhas estão passando, batido da presença dele, já não se importam mais. Por quê? Porque estão sendo ajustados nos caminhos de Deus. E deixa eu lhe falar algo, esse processo leva tempo, portanto não gaste mais tempo. Esse processo leva tempo. E uma notícia: não tem atalhos. Mas pastora, como é dolorido. Não tem atalhos. Devemos enfrentar os nossos desafios, devemos encarar as nossas impossibilidades, devemos, como se fala, ficar face a face, resistindo, essa é a palavra, à vontade da nossa carne. A vontade da nossa carne, ela é inimiga de Deus. Ela te coloca em uma situação, nos coloca em uma situação muito difícil diante do Criador. Porque ou você teme a Deus e faz a vontade do Senhor, entra no propósito do Senhor, ou você satisfaz os desejos da sua carne. E os desejos da sua carne é loucura, porque ela te afasta da presença do Todo-Poderoso. Daí vai se dar mal, vai correr para buscar socorro, auxílio, e não terá. Então não tem atalho, ou vence a carne ou não vence a carne. Só vence a carne quem estiver enquadrado aqui na palavra.
nos propósitos de Deus. A transformação não será nunca completa até a morte. E isso será uma busca, uma luta sempre constante nas nossas vidas, porque nós fomos chamados para entrar nos átrios da glória de Deus como servos obedientes e herdar a vida eterna. Porque a nossa vida não é nessa terra. Então nós não podemos viver como se fôssemos dessa terra. Não podemos. O cristão que tem uma comunhão permanente com o Senhor, através da sua palavra, chega a decisões equipados com uma maneira de pensar biblicamente. O que quer dizer isso? Biblicamente estruturada, delineada, desenvolvida, elaborada, concebida. Nós temos que nos ajustar aos padrões de Deus. Conhecer a vontade de Deus em momentos de decisões importantes será mais fácil se buscarmos essa vontade diariamente, através da leitura bíblica e da oração. Romanos 12, 1 e 2 diz assim, não, pode voltar, onde você está? Aí. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. De que jeito? Na leitura da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim, somente dessa maneira, não há atalhos para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É dentro do propósito dele. Esse culto é de poder? É de poder. Esse culto tem gritos? Não tem. É um culto de ensinamento? É. Porque primeiro passou por mim, que já me cortou, e agora para a igreja. É um culto de poder, porque é um poder que muda a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, os nossos pensamentos, amados, estarmos delineados na vontade do Criador, nos propósitos dele, não tem preço. E qual é o propósito de Deus? Qual é? Que a igreja concorde sempre com ele. É com o que está escrito. Não é com uns e outros que estão por aí, diz, Deus falou, porque Deus falou comigo, porque Deus falou da vida de outra pessoa para ele. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Deus falou comigo que você é isso, que a senhora é isso, que a senhora vai morrer. Deus falou. Deus falou para o cidadão a minha própria vida. Que coisa. Que coisa. Deus fala conosco. Não precisa que ninguém fale com você. Você abre a palavra. E se você tem uma vida de propósito e concorda sempre com as leis de Deus, não ultrapassando as leis dele, você vai estar sempre ouvindo a voz de Deus e rechaçando todo julgamento, toda feitiçaria e maldição que tentarem lançar para a tua vida. Amém? E de que forma que nós vamos sempre concordar com ele, com Deus? Através da leitura bíblica, da oração e da confissão.
Tiago admoestou os crentes a confessarem os pecados uns dos outros e assim restaurarem a comunhão. Tiago 5,16 fala assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Tem problema? Precisa confessar, porque a Bíblia manda? Então, confesse teu pecado. Receba a oração do justo, porque a oração do justo é muito poderosa e eficaz na tua vida. Jesus ofereceu a confissão de fé e a dedicação a Deus. Mateus 10, 32, 33 fala assim: assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Os cristãos são chamados a dizer o mesmo que Deus diz. Nós somos chamados para falar, nos expressar da mesma forma que Deus. A ver o pecado como Deus vê. De que forma que Deus vê? É abominável aos olhos do Pai. Mas há algumas advertências para a igreja, aos fiéis. E nós vamos ver algumas dessas advertências que já estamos caminhando para o final, que diz assim: não rejeite a superioridade de Cristo. Então vai de Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados, foi lá na cruz, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Amados, a superioridade de Cristo, quando nós reconhecemos isso, tudo está pronto para a nossa vida. Nós não devemos temer nada, porque Ele fala: quando você ora no meu nome, um nome que está acima de tudo e de todos, é um nome mais excelente do que qualquer anjo, crendo, recebereis. Ah, mas espera aí, existe uma condição: tem que estar nos propósitos de Deus e não no teu propósito. Outro, não negligencie a sua salvação. Hebreus 2, de 1 a 4. Por isso, é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamado pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos, diversos milagres
e dons do Espírito Santo, distribuindo conforme a sua vontade. Tu és salvo de uma vez por todas. Não rejeite a Cristo. Hebreus, deixa eu ver aqui. Não rejeite a Cristo. É Hebreus 3, do 7 ao 15, tá bem? Não rejeite a Cristo, assim como proclama o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por esta razão é que se afirma hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Não endureças o vosso coração. Ouça a voz de Deus e comece-se a moldar aos padrões do Todo-Poderoso. Não deixe de entrar no descanso de Deus. Hebreus de 11 ao 13. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porquanto a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, mas que é cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos de prestar contas. Mantenham-se firmes. Não negligencie a palavra. Entre no descanso. Deus está no comando. Não peque deliberadamente. Hebreus 10, do 26 ao 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, preste a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitaram a lei de Moisés morrem sem misericórdia, mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai vós quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro texto:
o Senhor exercerá justiça, juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. São advertências. Cuidado. Não rejeite a graça de Deus. Hebreus 12, do 14 ao 17. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha isso. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como cancelar sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. Vejam, isso é muito sério, é algo muito grave. Não rejeites a graça de Deus por um punhado de arroz, um punhado de farinha, um punhado de umas, como se fala, a pessoa que propõe alguma coisa, proposta, né? Alguma proposta para você, de que você vai ganhar muito. Mas de que forma que eu vou ganhar muito? Fala para mim, de que forma? Tem alguma trambicagem por aí? Tem algum atalho para eu ganhar muito? Não rejeite a graça de Deus, porque Esaú buscou desesperadamente retornar da decisão dele por ter desfeito a graça de Deus, da bênção da vida dele por seu filho mais velho. Ele vendeu para o irmão dele mais novo por um prato de lentilhas. E aí ele foi buscar a bênção dele. Não é possível que por um prato de lentilhas isso vai acontecer. Acontece. Não rejeite a graça de Deus. Não rejeite a voz dos céus. Hebreus 12, 25 ao 29. Cuidado, não rejeites aquele que te fala. Veja bem que é a palavra que está falando. Cuidado, não rejeites aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram, quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta é a frase, ainda uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Todas essas advertências são para nós, para a igreja. Essas advertências não é para o ímpio, não é para o mundo, é para nós, os filhos. Portanto, andemos no propósito de Deus, porque Ele nos chamou com santo propósito para andarmos na sua luz.
orando, compromisso em conhecer a sua palavra, mente renovada, confissão de fé, dedicação a Deus. Porque em Atos 17:30 diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. O que ele tem feito com nós? Com todos nós? Nos notificando. Sabe que às vezes um oficial da justiça vai no portão das pessoas e entrega um papel, ele está fazendo o quê? Notificando. Eu estou te notificando que você tem que comparecer à audiência. Então Deus notifica aqueles que já não vivem na ignorância, que sabem e conhecem a vontade de Deus, aos homens que todos, ele notifica todos os homens em toda parte que o que? Arrependam-se. Então nós devemos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados e começar a caminhar. Esse caminho não tem atalho. Não tem atalho. Ajustemo-nos nos propósitos de Deus, amém? Esse caminho não tem atalho. É da moda de Deus, do jeito de Deus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Senhor, depois da oração, Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, na beleza da tua santidade, Pai, e com humildade, Senhor, diante de um Deus tão grande, tão poderoso, um Deus que governa todas as coisas pela palavra do teu poder. Ajuda-nos, Senhor, Pai, a ter bom ânimo para andar no teu santo propósito, Paizinho amado, da tua forma, do teu jeito, Senhor, para que encontremos corações sábios, Senhor, e possamos alegrar o teu coração, dia após dia. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque, ó Deus, queremos te agradar. Nós te agradecemos, te damos graça, Paizinho amado, com toda a gratidão, Senhor, por todo o ensinamento do teu Santo Espírito, para que possamos continuar caminhando, continuar crescendo espiritualmente, Senhor, a tua maneira, dentro dos teus propósitos. Abençoa a nossa vida, Senhor, para que não resvalemos os nossos pés e venhamos, Senhor, a profanar o Espírito da tua graça. Mas guarda-nos no teu santo nome, livra-nos do mal, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda os nossos corações e os nossos pensamentos. Seja o nosso coração, Pai, o lugar do teu trono, e a nossa mente sadia espiritualmente, Senhor, para que possamos dar muitos frutos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Jamendo.com. Santo è il Signore che siede sul suo
trono.